وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بتوحيد رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Bem-vindo, caro telespectador, ao programa Lições de Tawhid. O Tawhid, caros irmãos, ele, como partendo parte de Sharia, quer dizer Ifradullahi subhanahu wa ta'ala بالعبادة وغيرها مما يختص به تعالى. O Tawhid é unificar Allah subhanahu wa ta'ala, o Supremo, na adoração e nos outros aspectos que visa a Allah subhanahu wa ta'ala. E que nesta definição vai nos criar a sua divisão. Antes de gente dividir o Tawhid, às vezes o aluno tem visto o seu professor nas salas de aula a dizer Tawhid ou Al-Aqida. Interessa-nos dar essa explicação, caro telespectador, perceber o que é Tawhid, o que é Al-Aqida. Enquanto que Al-Aqida é ما يجب الإيمان به من أمور الغيب ما يجب الإيمان به من أمور الغيب. São assuntos obrigatórios aceitar, querer, falando dos aspectos ocultos, tais como crença em Allah, al-Iman billah, wa malaikatihi, crença em seus anjos, wa kutubihi, e nos seus livros, wa rusulihi, e nos seus mensageiros, wa al-yawm al-akhir, e no dia do juízo final, e crer também do destino de Allah, o bem e o mal, que é al-qadaru khairihi wa sharrihi, e o que está a seguir a esses aspectos. Este aqui é a Aqida. Isso quer dizer, o Tawhid trata-se das ações do homem, as suas ações, suas palavras, enquanto que a Aqida olha para as crenças. Se gente que aceita em Allah, é crença, já não é como uma ação que a gente tem praticado ou uma palavra. Então eu só queria dar um ponto em não se preocupar. O professor, quando coloca no quadro At-Tawhid, ou às vezes põe Al-Aqida, tudo é mesmo, só que o Tawhid fala muito das ações e dos dizeres do homem, enquanto que a Aqida vela muito das crenças do Iman. Voltando para o Tawhid está dividido em três tipos, que são Tawhid al-Rububiyya, o segundo tipo é Tawhid al-Asma wa Sifat, e o terceiro tipo é Tawhid al-Ilahiyya ou al-Uluhiyya. Tawhid al-Rububiyya هو العلم والإقرار بأن الله رب كل شيء وخالقه والمدبر لأمور خلقه جميعا. Tawhid al-Rububiyya é a sabedoria, é o conhecimento e é a aceitação e é a confirmação que Allah é o Senhor de tudo. Allah é o Criador. Allah é o programador da vida das suas criaturas no geral. Este é o Tawhid al-Rububiyya, aceitar que e conhecer também que o Criador deste universo, o programador
o dono de tudo é Allah, mas ninguém. Isso é o Tawhid al-Rububiyya, que mais tarde teremos o seu desenvolvimento, qual é a posição deste Tawhid, se tendo só ele, basta ser crente e ter o direito de entrar no Jannah ou não. Depois, o segundo grupo, o tipo de Tawhid, é Tawhid al-Asma wa Sifat, que fala dos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. O que é isso? وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. وتوحيد الأسماء والصفات é qualificar Allah de tal maneira ele dono se qualificou. Ele se qualificou ou se chamou, ou tenha sido o seu mensageiro que lhe qualificou ou que lhe atribuiu este nome, falando dos atributos completos e qualidades completas. Este é que se chama Tawhid al-Asma wa Sifat, só que lá aparece uma recomendação para o telespectador perceber que este tipo de Tawhid tem suas condições para que o Tawhid seja como deve ser, min ghairi takyif, sem que você procure a modalidade desta qualidade do nome de Allah ou esta qualidade dele, não procurar modalidades como é que está, não está aceito. Senão vai se desviar do Islã, a sua ou a minha memória não vai até lá, a filosofia não vai neste tema. Wala tamthil, sem semelhança, achar que quando Allah diz que ele tem qualidade esta, você pensar que essa qualidade assemelha a de uma criatura. Tido exemplo, Allah já se chamou no Corão, já se qualificou em como ele tem mão. Se não ter essa semelhança, que talvez a mão de Allah assemelha a uma mão de uma criatura. Não, isso não estamos a tal nível. ومن غير تحريف, sem que também desvie o sentido da tradução. Allah disse, ele tem mão, não tem nada que desviar a tradução, dizer, mas a língua árabe, essa mão quer isto, não. Aceita, você tem a obrigação de concordar que Allah, ele tem mão, wala ta'til, ta'til é invalidação, invalidar. Dizer que, ou rejeitar que não, isso não é verdade, não tem, esse já é que é Tawhid al-Asma wa Sifat. E o terceiro tipo de Tawhid, caro irmão, é Tawhid al-Ilahiyya. O que é isso, Tawhid al-Ilahiyya ou Tawhid al-Uluhiyya? هو إخلاص العبادة لله عز وجل، إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. إخلاص العبادة، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. الإخلاص é a sinceridade, ser sinceros na sua obediência, na sua adoração. Tens que ter a sinceridade. Este é o Tawhid, Ikhlas al-Ibada. Ser sincero no Ibada, só adorares o Allah, a sua adoração ser designada para só Allah subhanahu wa ta'ala, único, la sharika la, que não tem sociedade, que não tem semelhança, nem sócio. Este Tawhid está muito inclinado nas ações do servo e nos seus dizeres. O que o homem faz, o que o homem diz, seja ação visível como não visível. Tem que haver uma sinceridade na obediência. Este aqui é o Tawhid al-Ilahiyya ou
al-uluhiyya, isto é, ikhlasu al-ibadati lillahi wahdahu la sharika lah. A ação que você pratica, o salat, o zakah, o ensinamento, o sadaqah que você dá, dar, tudo haver a sinceridade, só para que o Allah subhanahu wa ta'ala não haver por trás daquilo alguma intenção, seja esta ação visível ou oculta, deve haver a sinceridade. Irmãos, dizer que esses três tipos de tawhid, elas são interligadas uma à outra. Isto é, em cada tipo tem nada a ver com a outra, tem relação com o outro tipo de tawhid. Se por acaso uma pessoa trazer um tipo de tawhid, dizer que eu tenho tawhid rububiyya, não ter tawhid al-asma wa sifat, não ter tawhid al-uluhiyya, essa pessoa nunca se chama como muwahid, nunca se chama como uma pessoa de tawhid, que unifica Allah subhanahu wa ta'ala. Isto temos muitas provas que vamos falar quando chegarmos à vez de desenvolvimento de tawhid, os tipos de tawhid, que a informar Allah subhanahu wa ta'ala que os antepassados, a maioria, aceitaram do tawhid do rububiyya, e até agora também, até neste momento, ninguém rejeitou, senão os pequenos desviados na memória, como Firaúna, mas aquilo também não foi de sincero do coração, era só procura da liderança. Ninguém rejeitou que Allah é o Criador, é Ele o programador, é Ele o dono de tudo. Aceitamos tudo, mas não chegou, não bastou a pessoa ser muçulmana, ainda assim fora ou existiu guerra contra esse tipo de gente, porque lhes faltava outro tipo de tawhid, que é al-asma, o tawhid al-ibada. O tawhid al-ilahiyya é que é o primeiro convite dos mensageiros. Os mensageiros, quando Allah enviou para o seu povo, o primeiro convite, o chamamento foi para o tawhid al-ilahiyya, que é o tawhid al-ibada, o tawhid de obediência. Por isso que eles, cada profeta que passou por este mundo, a sua mensagem era ani'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Todos os mensageiros que por cá passaram, a vossa palavra era adorar Allah. Qual é o problema ter que possuir outra divindade? Ma lakum min ilahin ghayru. E verifica-se no tempo passado e muito mais no nosso tempo que nós estamos, a maioria das pessoas adoram os cemitérios. Cuidado, madrugam lá, outros dormem lá por cima do cemitério, ajoelham. Isso é verídico. Quem vai passear, para ter mais passeio ou mais investigação, há de aparecer, há de ver grandes figuras a fazer síjida para o qabr de Hassan al-Hussein, mas outros adoram as figuras de responsabilidade, ou padrões, outros adoram riqueza, outros adoram profetas, outros adoram as pessoas fiéis. Mas para lá cada um já sabe o que está a acontecer hoje em dia. Quem andar para a nossa zona terra há de apanhar lá fora cemitérios com muita roupa, construções para lá, em ponteiros que está lá usada de capulanas vermelhas, etc. Isso que é o perigo que tirou a nossa honra de sermos verdadeiros muçulmanos e tirou-nos do Islã para o kufr, porque esse é o shirk de verdade, que ninguém merece ser feito síjida, senão Allah subhanahu wa ta'ala. Para o seu conhecimento, caros irmãos, ou lembrança que o objetivo de Allah enviar os mensageiros para este mundo foi por causa desse tawhid, tawhid al-uluhiyya. Allah enviou os seus livros divinos a partir de Taurat, Injil, Zabur, por este tawhid. E sinceramente, em todo o capítulo do Coran al-Karim está a falar do tawhid, em todo tipo de tawhid.
até versículo, todo versículo que existe no Corão não deixa de falar do Tawhid, porque o Corão às vezes informa a situação de Allah subhanahu wa ta'ala e dos seus nomes, dos seus atributos. O Corão fala das ações que Allah praticou e das palavras de Allah, que se chama este Tawhid al-Ilm al-Khabari, o Tawhid do conhecimento e da informação. Ou o Corão também convida para adorar Allah subhanahu wa ta'ala único, sem que associe em alguma coisa, e ele convida para se afastar ou deixar, distanciar-se de tudo aquilo que se adora fora de Allah subhanahu wa ta'ala. Este que também é chamado Tawhid al-Iradi ou At-Talabi, o Tawhid que Allah pede para que você afaste-se desses diversos deuses. Também o Tawhid os ordena, o Corão ordena e ordens de Tawhid, ou impede, que é o direito do Tawhid. Tawhid impede ou ordena. Impede associar a Allah e ordena adorar Allah subhanahu wa ta'ala único. Por isso todo o capítulo do Corão ou todo o versículo está a exortar o Tawhid, porque informa, fala de Allah, fala dos atributos, dos seus nomes, ou ordena ou proíbe. E esta aqui é a base do Tawhid. Irmãos, o Tawhid, ele está... De cada coisa deve ter seu pilar, tem que ter pilar. Nós temos dois tipos de pilares no Tawhid, que é a Sidqu e al-Ikhlas. Esses são dois pilares do Tawhid. A Sidqu, que é a fidelidade, e al-Ikhlas, que é a sinceridade. Você, para o seu Tawhid ser aceito, deve haver fidelidade e deve haver a sinceridade, a Sidqu ou al-Ikhlas. Esta informação, o nosso Sheikh Ibn al-Qayyim, rahmahullah ta'ala, ele diz: وَالصِّدْقُ وَالْإِخْلَاصُ رُكُنَا ذَلِكَ التَّوْحِيدِ كَالرُّكُنَيْنِ لِلْبِنَاءِ. Ele diz que a fidelidade e a sinceridade são os dois pilares do Tawhid, como são dois pilares da construção. A construção deve ter o pilar. E nós estamos a comparar ou a fazer uma verificação da palavra Tawhid e Aqida, e que fomos definir o que é Tawhid. Dizemos que o Tawhid huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibada wa ghayriha mimma yakhtassu bihi ta'ala. E dizemos que o Aqida é ma yajibu al-imanu bihi min umur al-ghaybi, كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يتبع ذلك من أمور. Essas são as definições que nós falamos e dizemos que o Tawhid está a velar muito nas ações, enquanto que o Aqida, a palavra Aqida, vela muito mais nas crenças, no Iman. Mas agora, já que tudo é a mesma coisa, empurra para o mesmo objetivo, só temos que conhecer a importância desta Aqida. Se vamos falar do Aqida, sinceramente estamos a falar do Tawhid. O Aqida, as suas importâncias aparecem nas seguintes cláusulas. Primeiro, o Aqida é asasu bina'ul mujtama' wa salahihi wa sa'adatihi. É a base de construir uma sociedade felizarda, uma sociedade tranquila. Não é possível uma pessoa que tem a Aqida, que crê em Allah, que aceita no dia de juízo final, concorda dos seus mensageiros, ele, sinceramente, vir criar um distúrbio na sociedade, vir partir garrafas para as estradas, vir encerrar caminhos, vir tirar o corpo, a alma de uma obra de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso não é. Por isso, quando formos procurar a sociedade que tem Aqida, apanha a sociedade felizarda,
a sociedade de harmonia, a sociedade de felicidade. Não vivem tranquilos, as suas residências não são cardeadas como cadeia, não vivem medrosos, porque é uma sociedade que exibe o Aqidah, o Tawhid. Por isso, esta é uma das vantagens, das importâncias do Tawhid ou do Aqidah. Uma das importâncias também é أنها سبب في استقامة الشخص وسلامة تفكيره. É a causa do homem ficar direito e de ter uma reflexão saudável. Quando alguém tem Aqidah, ele está em paz e o seu pensamento, a sua reflexão é muito saudável. Pensa o bem, não pensa o mal, procura o bem para ele, para a sociedade e em geral e o seu país. Por isso, quando o homem tem Aqidah e apanha um sítio limpo, pesa-lhe ele vir sujar. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. Não suja na terra depois de ser endireitada. Nós há poucos momentos, para as pessoas saudáveis que tiveram Aqidah, tornava-lhes difícil deitar uma lata de refresco enquanto está no carro, na estrada. Porque isto faz parte de porque é um homem direito. O Aqidah lhe pôs ele como um indivíduo saudável na memória e na dedicação. Outro sucesso de Aqidah, caros irmãos, é ta'asum ad-dima wal amwal. O Aqidah preserva o sangue, não enterramos sangue na terra e nem espalha a riqueza de ninguém. Ninguém come aquilo que não é dele. Ninguém come o que não é dele, queria dizer. Ninguém derrama o sangue, nem fica a causa de derramar o sangue de ninguém, porque é um homem que tem Aqidah, é um homem que tem Aqidah. Também o Aqidah, caros irmãos, é a causa principal de alguém ser aceite as suas atividades, seus trabalhos. Você não adora Allah subhanahu wa ta'ala, aliás, não tem Aqidah, mas queres adorar Allah, pode não ser aceite este seu salah, esta sua adoração, porque você é politeísta, você associa Allah subhanahu wa ta'ala. Também, como privilégio de Aqidah, de Tawhid, é a causa de alguém entrar no Jannah, sababu dukhul al-Jannah, wa najati min an-nar, e a salvação do inferno. É a causa de alguém entrar no Jannah. O Aqidah ou o Tawhid, temos as suas fontes, onde se baseia no Aqidah. Enquanto não tirar lá, esta Aqidah não é Aqidah real, não é Aqidah certo, que é o Wahy, a revelação. Tira-se o Aqidah, as suas fontes é a revelação. Falamos da revelação, é do Kitabullah wa Sunnat Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Nós ouvimos o que Allah disse no Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Este versículo dá-nos a entender que a fonte do Aqidah é no Kitabullah e no Sunnat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nunca se chama um crente real, aquele homem e mulher seja, aquele que quando Allah decreta, quando o seu profeta sallallahu alaihi wasallam decreta a ordem, ele escolhe, diz, este aqui consigo, este não consigo. Isso que acontece no mundo dos muçulmanos, ele diz, eu posso jejuar, mas a oração não consigo. Outras até, Nabi sallallahu alaihi wasallam permitiu a poligamia, apanha algumas mulheres e diz, eu não aguento ser poligamiada. Tem muitos sunnas, quer dizer, esses tudo já tira do Tawhid, você tira do Tawhid para o kufur, porque Allah decretou, Rasul sallallahu alaihi wasallam orientou, e você diz que não consigo, fica a escolha. Allah disse, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ, quem contrariar as ordens de Allah,
ورسوله quem contrariar as ordens de Allah, de Rasul sallallahu alaihi wasallam, فقد ضل ضلالا مبينا. Esta pessoa tem que saber, já está muito perdido, uma perdição clara, verífica. Também Nabi sallallahu alaihi wasallam, no hadith que está no Al-Bayhaqi, disse: يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدا. كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. A Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: eu deixei em vós duas coisas que quando vos abraçarem nela nunca irão se desviar, que é o Corão e o Sunnah de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Muhammad alaihi salatu wassalam disse: "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Quem estiver distante e contestar a minha doutrina, este não está junto conosco. Isto quer dizer, não é muçulmano, de maneira que as fontes do muçulmano são essas que ele deve basear-se ou ser a sua fonte no Aqida, o Kitabullah, o Sunnat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Estas são pequenas orientações para o dia de hoje. Chegamos ao final deste programa. Prometemos voltar numa próxima oportunidade, inshallah. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.